Olhar Digital. Oferecimento. Chegou o Ultrabook, inspirado pela Intel. De repente, todo o resto parece ultrapassado. Chegou o Ultrabook, inspirado pela Intel. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital. A Olimpíada se aproxima. A abertura será realizada na próxima sexta-feira no Estádio Olímpico em Londres. E a cidade levou em consideração todos os detalhes para que os jogos sejam um sucesso. Um dos destaques é o sistema de transporte público. Ele foi o setor que mais recebeu dinheiro e um dos que mais investiu em tecnologia. Hoje, na segunda reportagem da série, você vai conferir o que Londres fez para atender a competição, mas também para melhorar ainda mais o transporte público da cidade. Olhar na Web especial para quem gosta de desafiar a inteligência. Fizemos uma seleção com sites que avaliam o seu quociente de inteligência, o famoso QI. Tem vários testes novos no pedaço. Primeiro foram os smartphones, agora são os televisores que se transformam num mercado amplo para aplicativos. Quem sabe você não desenvolve um e ganha uma boa grana com isso? E por falar em aparelhos conectados, o IPv6, novo protocolo de endereços da internet, já está no ar há 1 mês e meio. Veja o que isso significa e como pode afetar a sua vida digital. Um posto de gasolina do futuro. Ele foi erguido no Rio de Janeiro e é uma coletânea de tecnologias mais que bacanas. O Olhar Digital está começando. Bem no estilo dos smartphones, as TVs mais modernas também trazem aplicativos. Eles são, na verdade, as grandes estrelas dessa nova fase de televisores conectados. E do mesmo jeito que se criou um mercado inteiro em torno dos aplicativos para smartphones, o mesmo pode acontecer com os televisores. E você pode ganhar com isso. Há cerca de 3 anos, quando Steve Jobs anunciou que a Apple estava criando uma loja de aplicativos para o iPhone, ninguém entendeu direito qual a extensão do que isso significava. Mas hoje ninguém tem dúvidas do poder que os aplicativos têm. Eles redefiniram as funções dos smartphones. E agora, o mesmo pode acontecer com os televisores. Mas as coisas no mundo das telas grandes não andam tão fáceis quanto no mundo da Apple. Acontece que cada fabricante de TV inteligente tem seu padrão. Resultado, os desenvolvedores de aplicativos encontram grande dificuldade para criar produtos interessantes. O principal problema é que o que eles criam para uma televisão geralmente não funciona na outra. O problema é realmente grande. Se não houver aplicativos bacanas, nós consumidores não teremos tanto interesse em comprar uma TV inteligente. Os fabricantes sacaram isso e, para tentar contornar o problema, criaram uma aliança global para facilitar o desenvolvimento de aplicativos para Smart TVs. Na verdade, o que eles querem é popularizar as chamadas TVs inteligentes. Essa aliança ela proporciona, ela cria a possibilidade, né, de você passar a desenvolver um aplicativo que pode ser reutilizado em outras plataformas que fazem parte da aliança. Isso por si só já é muito positivo. A Smart TV Alliance quer criar uma plataforma única para que os desenvolvedores possam executar seus aplicativos em vários aparelhos, independente da marca. Para o fabricante é bom, porque vai ter mais conteúdo disponível para eles terem suas plataformas, né? Porque os desenvolvedores vão produzir mais e vão desenvolver mais aplicativos, né? Para o desenvolvedor é bom, porque ele tem um custo menor. Então ele consegue desenvolver mais aplicativos ou aplicativos diferentes para a plataforma Smart TV, ter uma penetração maior. Para o consumidor é bom, porque cada vez mais ele vai ter acesso a mais conteúdo, né, independente da marca que ele adquira. O tempo de desenvolvimento, né, ele encurtando, isso automaticamente reflete em custo, né? Então a gente poder entregar um aplicativo que antes demoraria 3 meses e 1 mês,
Faz uma diferença incrível isso. A aliança foi oficialmente fundada pela LG e pela TP Vision, a responsável pelos aparelhos da marca Philips. A Sharp também já aderiu à Smart TV Alliance e a expectativa é de que até o final do ano, 25 parceiros façam parte do grupo. A ideia dessa aliança é ambiciosa. Se olharmos para o mundo dos smartphones, onde essa história dos aplicativos começou, temos a Apple, que inventou esse mercado. Depois, o Google percebeu que era uma boa ideia e fez o mesmo com o Android, caminho seguido também pelos BlackBerrys e pela Microsoft. Ou seja, atualmente temos no mínimo 4 plataformas de aplicativos para celulares. No mundo das TVs, essa aliança quer criar uma plataforma que seja comum a todas as marcas. A questão é saber se eles conseguem. E por ser fácil, porque é em cima de tecnologias abertas, por ser gratuito, a tendência é que cada vez mais a gente vai ter mais desenvolvedores desenvolvendo aplicativos dos diferentes tipos para a TV. Então a tendência é que cada vez mais esse número aumente e, por consequência, o número de aplicativos também deve aumentar exponencialmente. Se você tem uma ideia para um aplicativo para televisores, a hora é essa, hein? Fortunas já foram feitas com aplicativos para smartphones. Para ficar no exemplo, lembra do Instagram vendido por $1 bilhão para o Facebook? Aplicativos para TVs inteligentes pode oferecer grandes oportunidades. No olhardigital.com.br você encontra o link para a página da Smart TV Alliance. Lá você vai ter também mais informações sobre o desenvolvimento de aplicativos para televisores, bem como o kit básico de programação para essa plataforma. Agora, se você não é da turma da programação, mas está pensando em comprar uma TV inteligente, confira o comparativo que fizemos, hein? Não compre antes de assistir. Daqui a pouco, as ideias e as obras surpreendentes do transporte público de Londres, às vésperas da abertura da Olimpíada. E como vai a sua inteligência? Selecionamos novos exames de QI online. Experimente e divirta-se. Quem sabe um dia todos os postos de gasolina serão como esse. Trata-se de um projeto piloto, construído no Rio de Janeiro. A ideia é experimentar novas tecnologias e testar soluções que podem ser aplicadas a outros postos. Um mergulho no futuro, uma experiência que pode ser comum daqui a uns 15 anos, lá para 2030. Você encosta seu carro e um painel informa que está na hora de trocar o óleo ou então fazer alguma outra manutenção. Esse experimento já está em curso e, por incrível que pareça, não é em nenhum país de primeiro mundo. A experiência está acontecendo aqui mesmo, no Brasil, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aqui, a tecnologia é responsável por uma experiência inédita na hora de abastecer o carro ou usar a loja de conveniência. Surgiram várias ideias pensando realmente numa situação muito futurística. E o bacana foi que dentre essas ideias, várias delas puderam ser implementadas naquele momento, aí contando com a parceria da Intel, com a parceria de outras empresas, enfim, foi feito um pool de empresas com situações assim, com soluções inovadoras. Ao parar ao lado da bomba para abastecer, o motorista se depara com este grande monitor LCD. Aqui a tecnologia OCR entra em cena. Ela é capaz de reconhecer textos e imagens. É a mesma tecnologia usada nos radares mais modernos, só que aqui ela está a serviço do cliente, não das multas. As câmeras inteligentes fazem a leitura da placa do veículo e o cliente que estiver cadastrado é identificado e, enquanto abastece, recebe conteúdo personalizado no painel. São notícias, previsão do tempo, sugestões para manutenção e, é claro, promoções. No final, a tela exibe o valor da compra e quanto foi abastecido. Alguns usuários mais assíduos do posto do futuro possuem uma tag de radiofrequência para identificação. Os sensores localizados no teto do posto fazem a leitura do dispositivo. O funcionamento é idêntico ao sistema que possibilita a passagem em pedágios sem ter de parar o automóvel.
Nós usamos a tecnologia Core i7 de segunda geração, que é utilizada nas bombas e na loja de conveniência. Nós utilizamos uma nova tecnologia da Intel chamada AIM, que ela consegue identificar se a pessoa é do sexo feminino ou masculino, se é criança, se é de mais idade, consegue customizar caso a pessoa não tenha ainda seu perfil dentro da Petrobras, dentro da BR, estipulando o que ele gostaria de ver aqui no posto. Nós identificamos o carro, identificamos também que tipo de pessoa está dirigindo o carro, tanto na loja de conveniência quanto na bomba de abastecimento, e customizamos para aquele tipo de cliente. Mas todos sabemos, os carros do futuro serão provavelmente movidos a eletricidade e não mais petróleo. Assim, aqui no Posto do Futuro também está o primeiro eletroposto do Brasil. Com a função Quick Charge, é possível carregar automóveis e bicicletas elétricas em poucos minutos. Os painéis solares no teto são os responsáveis por transformar a energia do sol em energia elétrica para abastecer os veículos e também para aquecer a água do lava-rápido. Até o banheiro do posto ganhou toques de modernidade. Ele é autolimpante e se higieniza automaticamente toda vez que a porta é fechada. Pensando em futuro, não tinha como não pensar em sustentabilidade. Na loja de conveniência, mais tecnologia. Este totem gigante com tela sensível ao toque traz uma câmera inteligente embutida capaz de identificar o sexo e a faixa etária do usuário. Assim, os anúncios e promoções são mostrados de acordo com o perfil da pessoa que estiver ali. Uma das geladeiras exibe propagandas na porta sem perder a transparência do vidro. Muito bacana. Por enquanto, isso aqui é uma criação da Intel com a BR, mas nós entendemos que seja inovação. E para se tornar inovação tem que ser adotada em massa. E o que nós estamos fazendo aqui é testando os conceitos que vão melhor se adaptar para que a gente possa, então, criar uma solução que seja escalável para a rede como um todo, né, que seria o nosso objetivo final. O momento agora é de estudo do quanto custou e de quanto que isso deu de rentabilidade. Essa equação não é fácil para ser montada e aí sim a gente vai pensar em novas soluções, porque essa modernidade ela tem que sempre evoluir, né? Mas será que os usuários gostaram das novidades? Os números respondem. Segundo a Petrobras Distribuidora, as vendas aqui no Posto do Futuro cresceram algo em torno de 45% nos últimos 6 meses. Todo mundo agora é um point, eu diria que é um point de tecnologia, é um point das pessoas que vivem aqui e as pessoas que passam eventualmente aqui pela Barra, têm a curiosidade de conhecer o Posto do Futuro. Se você quiser conhecer mais detalhes e até fazer um tour virtual no Posto do Futuro, acesse olhardigital.com.br. Nós separamos um link para você saber tudo sobre essa novidade 100% brasileira. Acesse, confira e deixe sua opinião nos comentários. No dia 6 de junho, a internet entrou oficialmente na era do IPv6. Para quem não sabe, o IP é o endereço de qualquer computador ou aparelho que se conecta à web. Saiba por que essa mudança foi necessária e o que ela pode mudar na sua vida digital. O novo protocolo de internet IPv6 foi oficialmente lançado há pouco mais de um mês. O novo sistema permite a criação de uma infinidade de novos endereços na rede. Desde os anos 80, este protocolo estava na sua 4ª versão, mas o crescimento explosivo da internet e a multiplicação de aparelhos que se conectam à web praticamente esgotaram o número de combinações possíveis com o antigo IPv4. Exatamente, o IPv4 ele acabou o estoque central. Acabou o estoque em algumas regiões, como a região da Ásia. Na Europa está prestes a acabar. A previsão de que acabe aqui na nossa região, da América Latina, Caribe, incluindo o Brasil, fevereiro de 2014, baseado na demanda e na velocidade de crescimento da internet atual. Na internet é assim. Para cada site, serviço ou usuário, existe um endereço único e exclusivo. Esse endereço nada mais é do que uma combinação numérica correspondente a cada conexão. É o velho e conhecido IP, o protocolo mais básico da internet. É mais ou menos como o número de telefone.
Por exemplo, em São Paulo, a partir do próximo dia 29 de julho, os telefones celulares passarão a ter um dígito a mais. Será acrescentado um 9 na frente de todos os números para aumentar as combinações possíveis. De modo parecido, o IPv6 vai ampliar e muito a capacidade de novas conexões. O antigo IPv4 suportava no máximo 4 bilhões de endereços. O IPv6 vai muito, muito além disso. É até difícil comparar. As possibilidades são praticamente infinitas, tanto que sequer se imagina uma nova substituição de protocolo no futuro. Absurdamente maior. O número é 341 decilhões. Assim, se eu pegar todo o IPv6, se eu colocasse ele na superfície da Terra, né, dividisse todos os endereços IPv6 pela superfície da Terra, incluindo mares e tudo mais, e daí eu pego 1 metro quadrado e pego todos os endereços que tem naquele 1 metro quadrado, tem mais endereços ali do que estrelas no universo. Outra diferença é que, enquanto no IPv4 os números de IP eram flutuantes e mudavam para reaproveitar as combinações, a previsão é de que no IPv6 os endereços sejam fixos. O processo de migração da versão 4 para a versão 6 do IP já começou, mas como as duas versões não conversam entre si, a substituição será feita de forma gradual. Vai demorar alguns anos e daí é que o pessoal vai começar a fazer o desligamento do IPv4, mas vai ser alguma coisa muito lenta, né? O interessante é que, em meio a toda essa transição, nós, usuários finais, não devemos sequer notar mudança de versão do IP. Afinal, no longo prazo, a internet continuará funcionando normalmente. O que pode complicar um pouco a vida do internauta são os atuais modems e roteadores. A maioria dos usados hoje em dia ainda não suporta o IPv6. Se for o caso, será necessário trocar o aparelho. Nessa situação, a dica é conversar com seu provedor para saber se eles já estão se preparando para essa mudança. Como dissemos no começo, o IPv6 foi lançado há pouco mais de um mês. A perspectiva é de que todos os sites brasileiros, incluindo bancos, governo, blogs e e-commerces, além de servidores de e-mail e outros serviços, tenham o novo protocolo ativo até janeiro de 2013. Londres apostou em boas ideias para melhorar ainda mais o seu sistema de transporte público durante os Jogos Olímpicos. Boa parte de quem vai assistir à abertura da Olimpíada na próxima sexta-feira vai usar transporte público. De qualidade, sem apertos, sem atrasos e com muita tecnologia. Londres 2012. Oferecimento Panasonic. Antes de comprar, repense. As arenas fazem parte, é claro, mas o setor que mais recebeu investimentos para esses Jogos de Londres foi o transporte público. São números de dar inveja, cerca de 6,5 bilhões de libras, ou quase 18 bilhões de reais, foram gastos para modernizar o sistema de transporte de Londres. Para você ter uma ideia, o governo brasileiro anunciou que pretende investir cerca de 11 bilhões de reais para modernizar o transporte brasileiro para a Copa do Mundo. Detalhe, enquanto os ingleses gastaram 18 bilhões apenas em Londres, nós vamos gastar 11 no país inteiro. Outro detalhe importante, por aqui as obras estão totalmente prontas desde o ano passado. São trens mais modernos, novos ônibus e novos terminais. Justine Green, secretária de Transportes inglesa, é quem explica. Esses serão os jogos do transporte público, então nós tínhamos que ter certeza de poder atender a demanda. Isso envolveu planejamento antecipado para fazer as obras públicas e, ao mesmo tempo, manter Londres se movimentando. Atualmente, o sistema de transporte de Londres responde por 12 milhões de deslocamentos diários. Durante os Jogos, esse número deve subir para cerca de 15 milhões de viagens todos os dias. E tudo foi pensado para oferecer o máximo de conforto a quem for assistir aos Jogos. Por exemplo,
Quem comprou ingressos para assistir a uma competição qualquer no dia do evento não pagará nada para usar o transporte público. O bilhete para entrar no estádio inclui um passe que oferece livre acesso a ônibus, metrô ou trem. Um dos desafios para oferecer essa comodidade aos visitantes foi integrar a informação. Foi preciso criar um sistema inteligente para unificar todos os dados. Durante os jogos, todos receberão um cartão chamado Oyster. Com esse cartão, as pessoas poderão usar ônibus, metrô, trens, qualquer meio de transporte público. Isso inclui até passagens no trem-bala britânico. Ele é chamado de Javelin e viaja a mais de 300 km por hora. Os passageiros do Javelin conseguirão chegar ao Estádio Olímpico em apenas 7 minutos, partindo da estação mais distante de Londres. Por falar em estação, essa aqui será o principal terminal para os Jogos Olímpicos. O terminal Stratford, na região leste de Londres, foi transformado num grande entroncamento, por onde chegam e passam várias linhas de metrô, de trem e de ônibus. Stratford foi transformada num dos principais terminais europeus. Para atender essa operação super complexa, a estação ganhou um centro tecnológico totalmente automatizado, em que os computadores comandam tudo. Aos operadores humanos, cabe apenas a supervisão. Tivemos de aprender a trabalhar todos juntos. Quem opera os ônibus, quem opera as estradas, quem opera os trens. Todos estamos trabalhando coordenadamente para os Jogos. Esse é, sem dúvida, um dos símbolos de Londres. Os ônibus vermelhos de 2 andares, chamados por aqui de Roadmasters, foram aposentados em 2005. Atualmente, apenas alguns fazem rotas turísticas. Mas agora, por ocasião dos Jogos, os Roadmasters estão de volta, modernizados, com motores híbridos. Os modelos mais novos são assim: poltronas acolchoadas na parte de cima e um deck aberto ao nível do meio-fio para facilitar a subida e descida de passageiros. Evidentemente, não há catracas. Os passageiros apenas aproximam seus cartões de um terminal que valida o bilhete. Apesar de impressionantes, os novos ônibus estão longe de ser consenso. Ao custo de quase 4,5 milhões de reais por veículo, eles se transformaram em ponto de discórdia, com muita gente dizendo que eles são economicamente inviáveis. De qualquer modo, quem estiver em Londres durante os Jogos e também depois deles, já que os ônibus estão sendo incorporados à frota permanente, vai poder experimentar um passeio tipicamente inglês. Na semana que vem, vamos conferir como a tecnologia trabalhou ao lado de policiais e agentes da lei para aumentar a segurança durante os Jogos. Esse é um dos pontos críticos do evento. Não perca! Londres 2012. Oferecimento Panasonic. Antes de comprar, repense. No Olhar na Web dessa semana, é hora de colocar os neurônios para funcionar. Fizemos uma nova seleção de sites que avaliam o seu quociente de inteligência, o famoso QI. Além de ter uma ideia de como anda o raciocínio, você vai se divertir com os testes. Confira! Eles são, na maioria, testes simples e rápidos que ajudam a treinar seu cérebro para questões lógicas. Normalmente, esses testes têm como principal objetivo avaliar seu pensamento abstrato, complexo e detalhado. E aí, pronto para esquentar a cuca? Bom, então, vamos lá! Este primeiro é o mais rápido. O teste é baseado em 15 perguntas lógicas por meio de imagens. Lembre-se, antes de iniciar um teste de inteligência, você deve estar fisicamente e mentalmente relaxado. A ideia é se concentrar ao máximo para que o resultado seja mais próximo da realidade. No final, além de um relatório avaliando seu desempenho, você ainda tem a opção de compartilhar o resultado nas redes sociais e, se quiser, até desafiar um colega. Aqui, várias opções de quebra-cabeça também vão testar sua inteligência. Como são só imagens, o teste também é relativamente rápido. Mas cuidado, preste atenção para não se deixar enganar, hein? Pressa aqui não resolve. Se bem que, por outro lado, você tem um tempo limite para terminar a avaliação, 40 minutos. Em média, 1 minuto para cada questão. Não perca tempo, concentre-se.
Este teste de QI é um pouco mais completo e vai além das figuras. A avaliação foi desenvolvida para medir o nível de inteligência de adultos e crianças. Como aqui os problemas são um pouco mais complexos, antes de começar, tenha lápis e papel em mãos e anote suas respostas. Você terá 45 minutos para responder 60 questões. Quando não souber alguma, chute, mas não deixe nenhuma pergunta sem resposta, hein? No final, uma tabela resume seu desempenho. E aí, será que você é um gênio e não sabia? Um superdotado com raciocínio lógico acima da média? Bom, faça mais de um teste e descubra isso. Neste portal você também encontra diversas opções de testes. Escolha o que mais lhe agrada ou teste sua paciência e faça todos. Depois, dê aquela cutucada na galera e publique seus resultados. A brincadeira pode se tornar uma competição saudável entre amigos. Então, vá lá, acesse agora o olhardigital.com.br e comece a testar sua inteligência. Os links desses sites estão todos separados junto ao texto desta matéria. Aproveite também e deixe comentários sobre sua performance e estimule outros a entrarem nessa dança. E aí, está pronto? O Olhar Digital volta já. De repente, todo o resto parece ultrapassado. Chegou o Ultrabook, inspirado pela Intel. Confira agora o que vai rolar no Olhar Digital da semana que vem. Um dos testes mais esperados do ano. Na semana que vem você vai saber qual é o melhor antivírus gratuito. Confira quem se deu bem no laboratório digital. Você já sabe, toda sexta-feira temos encontro marcado no Olhar Digital Business Journal. São as principais notícias do mundo de tecnologia num resumo semanal feito especialmente para você. Não perca! Domingo que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! Olhar Digital. Oferecimento. Chegou o Ultrabook, inspirado pela Intel. De repente, todo o resto parece ultrapassado. Chegou o Ultrabook, inspirado pela Intel.